Olá, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos para a nossa live de hoje, com uma convidada super especial, a Daniela Nigliari. Olá, feliz noite! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Não sei quem estava comigo na terça, né, junto com a Nath do Sim a Vida. E hoje a gente vai estar aqui, né, falando um pouquinho do primeiro capítulo do meu livro, Uma Nova Mulher, Curando a Conexão Mãe e Filha. O primeiro capítulo é o capítulo em Nossa Mãe Nos Originamos, né? E a Dani Nigliari, boa noite, gente! Olá! E a Dani Nigliari, ela fez o prefácio do livro, o segundo prefácio, né? Nós tivemos o primeiro prefácio com o René Schubert e o segundo com a Dani Nigliari, gente. Já desejosa para o encontro de domingo. Eu também, Vera. Maravilhosa com essas cores lindas de deusa. Eba, Neia. Obrigada, minha querida. Hoje a gente vai ter a felicidade assim, de poder conversar um pouquinho dessa origem, né, da nossa relação com essa origem das nossas mães. A gente poder abrir determinados assuntos, né, abrir... assim, a sensação mesmo se a relação mãe-filha, mãe-filho começa de fato, né, só que depois que nasce. Será que é isso? Será que a gente não tem uma história que guarda muitos mistérios, né, do que a gente sente, de quem a gente é? E não só isso, a conexão mãe-filha, mãe-filho, como é que acontece isso, né? Vou aguardar, gente, a Dani chegar. Dani, na hora que você chegar, você só me dá um oizinho aqui, que eu não vi se você tá aqui, né? A Dani é boa para essas coisas, mas eu não sou não, gente. eu falo que eu sou sempre iniciante aqui na plataforma, né, na tecnologia. E aí eu vou aproveitando enquanto a Dani não chega, quero saber de onde... Oi, Dani, então você tá aqui, vou te chamar. Quero saber de onde vocês estão, tá bom? De onde vocês falam. Vamos lá. A querida aqui. Chamei aí, Dani. Já enviou? Você já enviou? Eu já enviei também. Aí, amor! Oi, lindeza, que Que saudade! saudade, minha irmã querida, linda! Tão bom estar com você. Tudo bem, minha flor? Tudo bem, minha amiga, graças a Deus. Melhor agora com a sua presença aqui, né, na casa do meu coração. E que é sempre bom caminhar de mãos dadas com você, Dani. Seja Muito bem-vinda. obrigada, Larissa. Eu estou super feliz de acompanhar todo o seu caminho. Enfim, esse livro, né? A forma como ele começou lá atrás, e eu acho que eu tinha visto esse livro antes de você. Você viu? Tanto é que você dá no prefácio porque você chegou primeiro. Eu falo que o Renê, ele viu primeiro, depois, logo em seguida, você viu. E aí eu falei, eu vou manter a ordem exatamente porque eu acho que ficou assim, um viu, depois passou um tempinho, você viu. Eu falei, opa, e eu vi depois. Mas assim, gente, tem também uma questão. A Daniela é uma escritora, é jornalista, né? Também, né? Além de terapeuta, consteladora, trabalha também, né? Com Cosmic Power. Então eu quero que você fale um pouquinho de você. Mas assim, a Dani, naquela época, receber dela, do René Schubert, que é um escritor também, um professor, olha, você tem um livro. Como assim eu tenho um livro, escritora? Me conta, como é que é isso, né? Então, poder receber essa bênção, falo que as bênçãos vêm de várias formas, né? Então, poder receber essa bênção de uma escritora da qual eu confio, que tem, assim, uma excelência no trabalho, que é exigente. Então, assim, você fala, poxa, se tem alguém ali que você confia, que está te dando praticamente esse selo de vai, você pode ir, isso também me acalmou muito, me assegurou muito. Eu sou muito grata a você, Renê. Muito mesmo. Viu? Então seja muito bem-vinda, Dani. Eu quero, assim, dizer pro pessoal o seguinte, gente.
A Dani está no segundo prefácio do livro. Ela vai estar conosco no grupo de estudos do livro agora domingo, né? Que vai ser o nosso terceiro encontro, o primeiro encontro desse mês. E ela vai estar lendo o prefácio com a gente, pra gente, e vai estar falando tudo que ela sentiu, né? Acho que essa live é um pouquinho disso também. E a gente está estudando o primeiro capítulo, que em Nossa Mãe nos originamos, né? Dentro desse capítulo tem também uma temática ali muito embutidinha, não tão, né, desenvolvida, que é sobre se tomar pai e mãe igualmente no coração. E eu e a Dani fizemos a Hellinger juntas e esse módulo me marcou muito, Dani. E eu sei que te marcou muito, porque nós fizemos uma live que tem muito a ver com esse tema, que foi, se eu não me engano, em 2022, Hum. saindo do meio, né, da cama dos pais, não é isso, né? Saindo do meio da cama dos pais, Foi saindo da 2021. Eu até 21. postei na minha, tá aqui no meu Então, Instagram. você postou Ah, recente, aí quando eu fui ver, que aquele dia eu falei, nossa, minha irmãzinha, deixa eu correr aqui, na hora que eu tiver tempo eu vou lá. Então, quando eu vi, eu falei, gente, eu li o capítulo um primeiro, eu falei, onde é que está o nosso tema? Ah, ele está nesse lugar. Ele está pelo menos nesse tomar pai e mãe igualmente no coração. Para a gente falar dessa origem, que é em Nossa Mãe nos originamos, e para a gente falar da origem da mulher nesse lugar. Então é a partir desse lugar que eu também quero conversar com você. Mas antes eu quero que você se apresente para quem não te conhece ainda. Não sei se tem gente aqui que não te conhece ainda, mas vamos lá. Ô, Lari, bom demais esse tema. Eu lembro que quando eu fui lendo o seu livro, né, que eu li os primeiros rascunhos e que a gente trocou muito sobre isso, eu sempre falava, Lari, o pai, Lari, o homem, né? Que foi até uma demanda também que veio para você depois que recentemente você fez Sim, uma live incrível. E porque o que acontece é o seguinte, nós estamos muito vinculadas, a nossa vida está vinculada à escolha de mulher que a nossa mãe fez. Porque é uma escolha sexual, é uma escolha do homem para quem ela vai confiar, se abrir para poder originar a nossa vida. Então, antes ainda daquele momento que a gente se percebe, né, na barriguinha da mamãe de uma forma inconsciente que se dá esse primeiro capítulo, houve o casal, houve esse encontro. E essa mulher viu esse homem viu essa mulher, e ali eles se encontraram, eles se desejaram, e muito antes que a gente fosse uma centelhinha cósmica, já houve ali um sim de mulher e um sim de homem, mesmo nos casos em que esse sim é inconsciente, né? Então, isso é algo que, enquanto a gente não concordar com a escolha de mulher da nossa mãe pelo homem, o exato homem que ela escolheu para ser o nosso pai, a gente fica num processo bastante infantilizado na nossa vida sexual também, né? Acabou que eu não me apresentei, eu fui então entrando já no eu tô tema. vendo isso e eu tô assim, gente, a gente também fez uma live sobre a madrasta. Agora que eu lembrei, Dani, tem muito a ver com a gente esse tema. Vamos lá, se apresente então. Tá bom. Eu sou Daniela Migliari, sou de Brasília, sou jornalista de formação, escritora de alma, né? Eu tenho 5 livros publicados. Meu primeiro livro, que é O Abraço à Sombra, que aborda esses aspectos da nossa infância e não só dessa vida, mas também dos registros que a gente tem, né, dos nossos antepassados, do inconsciente coletivo, todos esses aspectos das nossas feridas interiores que a gente chama de sombra e que nos machucam, mas toda vez que a gente atravessa, a gente encontra essa criança ferida interior, que é o principal impeditivo para que a gente dê os passos do adultecer emocional que a constelação familiar exige, né? Então eu trabalho muito esse lado também de resistência e de recusa para a gente poder dar os passos que a gente precisa para amadurecer. Então esse trabalho veio para mim como uma necessidade pessoal. Eu acho que eu falo que esse livro chegou para mim, ele me atravessou porque eu precisava muito dele. E é um livro que também já está aí na 5ª tiragem, foi lançado em Portugal, nos Estados Unidos, e foi o primeiro trabalho com o livro. E depois disso, eu venho sendo doula também, né? De outras amigas que eu vou percebendo, poxa, mas você pode escrever, o que está acontecendo? Então eu vou sempre apoiando, eu também
apoio a Sophie Hellinger na chegada dos livros dela aqui no Brasil. Eu sou a primeira brasileira a ler os livros dela e a trazer todo esse trabalho aqui para o Brasil também, junto com a edição. Então, acho que essa é uma natureza minha e nós, colegas, né, de Hellinger, eu vi isso em você. E de lá para cá eu também atuo como terapeuta, como consteladora, conduzo mentorias também para mulheres e somos muito amigas, né, Lara? Eu tenho só Sim, as melhores lembranças com você das viagens, dos que bom. workshops, a gente junta dormindo no mesmo quarto, compartilhando processos muito profundos da nossa vida pessoal, né? Já fui na sua cidade, já fui almoçar com você, Linda. então para mim é uma honra poder fazer parte dessa história e ter sido a doula desse Sim, nascimento desse livro. com certeza. E ter feito não só o prefácio, tá? Eu fiz a Sim, revisão. sim, e fez quando ela fez, eu ia falar isso agora, porque quando ela fez a revisão, a Dani é muito interessante. Ela estava num período que ela teve um tempo para isso, então ela estava pós-operada, Uhum, né, Dani? Uma fase também muito assim, de que requereu muito energia de você como mulher. uhum. E ela juntou, ela tem esse dom, né, de juntar determinados momentos para poder. E ela é muito rápida, só que ao mesmo tempo muito profunda. Então, eu não lembro muito bem, eu só lembro que quando você começou a me mandar, Lari, isso, Lari, vamos conversar. E eu, onde que eu tava, Dani? Que eu falava assim, Dani, eu não consigo falar com você agora, mas eu vou falar isso depois. Eu Eu não acho. lembro qual compromisso que eu tava, que eu Hum. falava assim, eu não consigo acompanhar agora. E nada é por acaso, porque depois que na hora que eu comecei a ler as suas intervenções, né, as sugestões e os movimentos e tudo que você falava, oh, meu Deus, eu tô aqui, eu tô chorando, aqui eu não sei o quê. Você sempre colocava emoções também. Eu fiquei muito tocada, eu fiquei muito mexida, eu fiquei muito assim, me senti abraçada, acolhida, amparada, bem da doula mesmo. Ó, é isso, vai vai para esse parto, né? Tem até uma pessoa que perguntou aqui se eu sou doula. Eu tô brincando que eu sou doula de livros, tá, gente? De mulheres grávidas, não. Mas de filhos, livros. Sim, sim. Ou seja, né, de mulheres que gestam livros, né, e homens também, né, Dani, Sim. não só as mulheres. Mas é isso, então eu acho que é importante, e isso eu quero muito que você deixe, assim, esse passo a passo mais lá como falam no curso domingo, porque foi muito especial. Foi muito especial como tudo aconteceu, Uhum. né? Foi muito importante para mim. E algo que você viu, é o que você disse, está faltando para mim algo que envolve a leitura dos homens, né? O contato dos homens nesse livro também. Então você me trouxe essa provocação amorosa e ali eu consegui colocar alguma coisinha ali mesmo na introdução. Mas o que, que eu estou entendendo? Que é algo também para se escrever para um próximo livro e etc., que eu já estou começando a movimentar, né? Então é isso, sabe? Eu acho que esse raio-x antes do que eu vejo que são esses luminares que vão me ajudando aí, né, colocando grandes anjos, né, para me ajudar a ver também, né. Então eu fico muito feliz. Então a Dani tem essa importância no livro, Uma Nova Mulher, né, Dani? E é isso. Então a gente começou o tema que é essa questão mesmo de tomar pai e mãe igualmente no coração. E essa primeira fala sua, que é quem é, né, esse homem da mãe, essa mãe, né, que é uma mulher antes de mãe, de ser mãe. Então, é a gente olhar para isso e falar assim, peraí, existiram decisões antes de nós, filhas e filhos, que são decisões que não tem como a gente meter o dedo. Exatamente porque chegaram antes de nós, na história dos nossos pais, ou seja, da nossa mãe como mulher, como filha, do nosso pai como homem, como filho. Então, mexer nessa relação primeiro dentro de nós é o quê? É concordar com o que foi, é concordar com o que é, sem que a gente toque nisso, porque nós somos apenas os filhos. Gostaria que você começasse sobre isso também, né? Essa concordância, ela é uma conformidade, aquela relação difícil dos pais, por exemplo, ou ela é um movimento de dizer sim à vida em movimento de transformação, né? Como é que é isso, Dani? A gente muitas vezes tem uma dificuldade de aceitar a vida que recebemos porque a gente está profundamente identificado com dores. Dores que a gente viu a mamãe vivendo, as nossas antepassadas vivendo,
ou daquilo que a gente experimentou dentro de casa, observando a relação dos nossos pais. Então, obviamente, a gente não está tratando aqui de uma positividade tóxica, que eu tenho que achar tudo lindo e colorido para eu poder ser feliz e seguir adiante. Não, isso tudo é processo, isso tudo gerou uma ou outra ferida na nossa vida que a gente vai precisar cuidar da Danizinha, da Larizinha, enfim, das nossas crianças interiores, porque quando uma ferida persiste e ela continua, e ela continua, e aí ela se espelha na relação a dois. Ela se espelha na saúde, ela se espelha na forma como eu lido com o sucesso, ou com o fracasso, ou com as finanças, enfim. Tudo isso tem uma origem única e que a vida fica espelhando, como uma ressonância mesmo, né? Então, esses pontos todos que nos marcam e que vêm de trás do que eu observei na dinâmica de casal também dos pais, especialmente na vida a dois, isso começa a ser um complicador. É como se eu precisasse vingar a mamãe, por exemplo, que passou por uma traição, e aí eu também não vou confiar em nenhum homem. Ou como que eu vou ser feliz no meu casamento se a minha mãe não foi? Eu posso ser feliz no casamento se a minha mãe não foi feliz? Ou casos que a gente vê das síndromes de aniversário, por exemplo, de pessoas que os pais se separaram quando estavam com 10 anos de casamento. Aí a pessoa se sente chegando próximo do aniversário de 10 anos do casamento. Ai, meu Deus, é quase como se ela tivesse que ir embora também, porque Que ela está separa. profundamente atrelada com a dor da mãe, né? Quando você não quer vingar a mãe, muitas vezes você quer, às vezes, redimir o pai. Isso também acontece, né? E aí, outros movimentos importantes que acontecem na vida a dois, por exemplo, quando a mamãe adoece. E seja uma doença física ou uma doença psíquica. E essa mamãe adoeceu, algumas vezes essa filha também sobe nessa hierarquia, ela vem e ocupa o lugar quando a mamãe morreu, ou aconteceu alguma coisa, ela, pum, sai do lugar de filha e fica aqui, lado a lado com o pai, como se tivesse psiquicamente casada com esse papai, né? E dentro dela, esse espaço do homem ao lado dela já está ocupado pelo pai, que é o que a gente chama da filhinha de papai, né? Então, isso tudo tem a ver com o respeito a essa mãe, a essa relação de casal dos pais que veio antes da gente nascer. Quanto mais eu vivo o meu adultecer emocional e eu vou consolidando a minha maturidade, mais eu consigo viver essa conexão com a realidade exatamente como ela foi, porque essa mulher, né, a nossa mãe, ela escolheu este exato homem para viver essa relação. E aí, quando eu posso concordar com essa escolha e eu me retiro dessa cama dos pais, que foi a live que a gente fez. Gente, essa live é linda, Depois a vou gente te marcar para a vai gente. colocar. Vou Tá, colocar o link de novo, que tá se chama bom. Saindo da Cama dos Pais, porque é algo que aos poucos a gente vai entendendo que fez parte do caminho espiritual, iniciático da vida desse homem e dessa mulher que se encontraram ali com seus núcleos de dor, com seus núcleos de prazer. E tem uma hora que a gente precisa deixar os temas de casal com eles, né? A criança se retirar disso, não tem como, Lari, porque a gente vê às vezes a mamãe sofrendo, o papai sofrendo, mas depois, quando a gente alcança a maturidade e a gente tem a chance de viver o autoconhecimento, a gente pode dar esse acolhimento para a nossa criança, explicar para ela, olha, esses temas, né, são do papai e da mamãe. Fica ali com eles. E aí que a gente poder se liberar para viver o próprio processo, a própria vida, a própria sexualidade, né? É muito importante, né, que a gente tenha esses olhos abertos, ou seja, são os olhos da consciência, para que a gente perceba que quando você fala que muitas vezes a filha ela tem um impulso de fazer, né, a vingança pela mãe, esse impulso é um movimento ativo de querer salvar essas dores, né? Teve pessoas que falaram, perguntaram de dores aqui, essas dores antigas ou essas dores tão reais no coração da mãe e do pai, porque o pai também está em dor. E essa filha, como mulher, ela fica fadada a um certo
fracasso pelas repetições. Muitas vezes ela ocupa o lugar de ser um homem na relação de casal, né? Exatamente porque, querida mamãe, prefiro fazer como papai a sofrer como você. Então eu vou estar realmente buscando um lugar dentro de mim que é diferente desse lugar seu. Isso a gente percebe, né? Muitas vezes nessa eu vou vingar pela mãe, essa menininha do papai que vai se tornar a princesinha dos homens. E ela vai ter ali, né, todo um brilho que faz com que ela não fique nunca nas relações. Nenhum homem serve, nenhum é bom, né, suficiente. Ela brinca com todos e na verdade não está com ninguém. E o que eu percebo, né? O que me veio para falar além disso, que também é sobre os processos. Vingar a dor da mãe é um lugar, é uma escolha. Isso é inconsciente. Nós estamos falando muito pela via do inconsciente. O que está movendo em nós um lugar que a gente às vezes não sabe lidar com ele porque não tem consciência. E tem uma outra vingança que é vingar a mãe. Então, há muitas vezes internamente pela nossa origem, o que chegou das nossas mães e dos nossos pais para nós, existe uma necessidade de vingar essa mãe. Então, muitas filhas não se apropriam do feminino da mãe por julgá-la, por criticá-la, por diminuí-la, por entender que ela não foi, não é mulher suficiente para ela. Deus que me livre me parecer com essa mãe como mulher. Então, vingar a mãe é dizer, eu vou ser diferente dela, só que na raiva, no julgamento, na crítica. Então, me veio muito isso, porque nós estamos falando de origem, porém, gente, origem, ela traz um reflexo muito grande para a nossa atualidade. E a gente está começando na relação de casal dos pais, para a gente começar a dar o passo também para saber, para tomar internamente essa mãe certa, esse pai certo que a vida nos deu, que não são necessariamente pais fáceis e pais bons. Muitas pessoas aqui estão marcadas por infâncias muito difíceis, porque esses pais foram muito adoecidos, né? Enquanto casal, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pai, enquanto mãe. E a gente sabe que tem muita gente revoltada, Dani. Muita mulher revoltada, muita filha revoltada, muito pai, muito homem revoltado, filhos revoltados, dizendo: não, a minha mãe é péssima. Eu jamais vou tomar, ou seja, vou aceitar receber da minha mãe o que foi possível. Porque ela me feriu, ela me marcou, eu estou marcada na fase adulta, eu estou cheia de sequelas, de consequências, e não cabe nenhum amor por ela. E depois eu quero falar desse amor também, mas eu quero que antes, eu já estou trazendo esse quadro, que você já começou a falar desses adoecimentos variados, né, da possibilidade da mãe e do pai. Quando uma filha está muito revoltada com isso, o que ela está perdendo e o que ela está ganhando? Será que tem ganho aí? Uhum. Lari, o último livro que eu fiz, que é esse aqui, ó, Tô Aqui com Você. Você participou desse livro junto comigo numa das posturas, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento, né? Sim. Curioso isso vir para mim agora na live, porque olha só, o raciocínio que a gente faz, por exemplo, com crianças quando elas estão em sofrimento, seja pânico, ansiedade, depressão, autolesão, né? São sintomas que estão mostrando que essa criança está em sofrimento, certo? Sim. E esses sintomas, eles não se dão só por meio dessa dor, do choro, da tristeza. Também se dá por meio de mentira, por meio de manipulação e de violência. A gente viu recentemente o Adolescência, que está bombando aí, que é justamente um menino que também tinha ali as suas feridas e acabou canalizando isso por essa via da violência, né? Sim. Que você está violando em si a sua própria essência do seu ser, né? Sim. Que você é. Então, em última instância, violência é dor, é sofrimento. Então, quando a gente está tratando de crianças e adolescentes, por exemplo, que estão mentindo demais, manipulando ou sendo violentos, a gente começa a ler que aquilo ali é um pedido de socorro, Isso. é um pedido de limite. Só que aí, quando a gente passa para o mundo dos adultos, é como se isso deixasse de existir.
Mas a grande verdade é que nós somos talvez a primeira geração para a qual o autoconhecimento está tão disponível, sabe? Quando a gente olha para a quantidade de dor que foi experienciada em todas as gerações anteriores, o que os nossos trisavós passaram, o que os nossos bisavós e avós, isso não é passar pano para a dor que a gente sentiu com todos eles, não. A gente não pode negar a dor que a gente viveu. Porém, se eu só fico olhando, né, para o que eu sofri de mal, eu vou deixar de ver o outro lado da história, né, que tem ali também uma dor de amor muito profunda que está sendo vivida e experimentada de geração em geração. Quem vai ter o coração grande o suficiente para parar e olhar para trás e poder olhar para essa dor? E olhar para essa dor, Lari, não é você concordar com ela, não é você se submeter a ela, porque algumas pessoas a gente precisa mesmo parar de conviver, restringir um pouquinho, ficar um pouco à distância, porque a gente vai precisar aprender a amar um pouquinho de longe, né? E aos poucos vai clareando e a gente vai vendo que ali só existe o que é amor e o que é dor de amor. Então é sempre dor, essa mãe, essa pessoa violenta, ela também está em sofrimento, tá? Então é um pedido de socorro, esse tipo de nível de doença. Mas eu acho que para que a gente esteja experienciando um adultecer emocional tão consolidado assim, a ponto de poder olhar com essa amplitude para a violência da mãe, é algo que a gente vai precisar comer um tantinho de arroz com feijão antes até chegar aí, né? Mas quando você me pergunta o que que é isso, porque os nossos pais não viveram esses processos. Eles não existia comunicação não violenta, a educação positiva, a constelação familiar. Isso é algo que está chegando para o nosso planeta espiritualmente como um diamante da espiritualidade profunda vivida na prática e também nos laços carnais, né, de família, muito recentemente. Exatamente. É um luxo para nós estarmos acessando esses conhecimentos que os nossos pais não puderam, não tiveram. E quando esse filho abrir um pouquinho, uma frestinha para perceber isso, ver a dor da mamãe, todo esse castelo de cartas vai desmoronar num profundo amor. Na hora certa, né, Lari? Isso, eu fiz essa pergunta dessa maneira, porque quando a gente fala, usando a abordagem de Bert Hellinger, tomar mãe, tomar pai, é um movimento ativo de dar a eles aquela aceitação, de dizer, vocês são meus pais. E é isso, o fato que vocês sejam meus pais é real, eu não tenho como mexer. Concordar que vocês não são meus pais? Não, isso não. Existe uma concordância no fato real, nós somos discípulos da realidade, ou seja, é isso, você é minha mãe, você é meu pai. Agora, eu preciso concordar com os movimentos nocivos, tóxicos, disfuncionais, doentes de vocês, na vida de vocês e na minha. Porque algo que eu tenho mexido muito nesse tomar, especialmente com as mulheres, é que dizer assim, olha, você tem uma mãe que tem um transtorno muito grave. Concordar que ela tem um transtorno, que ela tem um vício, ou que ela tem uma forma de agir que prejudica ela, pode concordar em paz, não tem nada com você. Ó, mãe, você acaba com a sua vida, você destrói sua vida com vícios, você destrói sua vida, por exemplo, com perdas financeiras, ou com dependências emocionais, ou com os próprios transtornos, né? A questão mesmo de adoecimento e você não se cuida. Eu concordo que você é doente. Agora, eu concordo que você é doente, mas eu não concordo que essa doença vai afetar a minha vida. Não na fase adulta. Porque na fase adulta nós temos um movimento o quê? De dar um limite aos pais, de dizer o que é seu pertence a você, o que é meu pertence a mim, né? De deixar esse movimento do tomar muito também interno. Então, muitas mulheres são convidadas a estar mais afastadas das suas mães, dos seus pais, para se protegerem de relações extremamente nocivas.
e que vai ser mais confortável e mais seguro esse afastamento físico mesmo. Só que o tomar pai e mãe ele vai acontecer do mesmo jeito, de uma forma interna. Então, a melhor parte da sua mãe em você, toma. A melhor parte do seu pai em você, toma. Toma para que você construa essa mãe interna em você, que você mesma vai atuar. Amar a mãe em si. Amar o pai em si mesma. E esse é um movimento de ser a potência dos pais, ou seja, quando uma filha e um filho está no sucesso, você está tomando os seus pais. Quando uma filha e um filho está no fracasso, você está vingando os seus pais. Afinal de contas, você é o fruto dos seus pais, né? Então, por isso que eu estou querendo trazer dessa maneira, porque a gente percebe que quando as pessoas vão entrar em contato com o tomar, essa expressão tomar, muitas vezes dá uma sensação de que eu preciso aceitar tudo, eu tenho que amar minha mãe, amar meu pai, conviver com eles, aguentar muita coisa, gente, não é sobre isso. Não é sobre isso. Esse tomar, ele é muito amplo e ele é ativo em vocês, em nós, é dentro de nós, né, Dani? Como é que você, Dani, pode trazer isso na sua própria vivência? Como é que é isso para você? Olha, Lari, eu não sei se dá para a gente separar de tomar só o bom, porque o ruim Isso. nos leva tão E, longe, né? E eu sempre me emociono muito quando eu lembro de uma frase que a Sophie Hellinger falou uma vez num dos encontros, que ela diz assim: eu agradeço muito a minha mãe por tudo que ela me deu, mas eu agradeço a minha mãe principalmente pelo que ela não me deu, eu me lembro disso. pelo, pelas dores que eu vivi com ela, por tudo que aconteceu, porque isso tudo gerou um vácuo, né, também na minha alma, que eu precisei ocupar aqueles espaços. Com a minha expressão, eu tive que ir além e desenvolver novas coisas, né? Então, o afastamento, sim, ele é importante para que a gente possa mesmo, a gente está indo para a vida, a gente poder dar espaço para a gente poder se trabalhar. Ao mesmo tempo, você selecionar o que você recebe, você vai selecionar força também. Você vai selecionar potência e capacidade, né? Então, teve uma pessoa que perguntou aí acima, acho que um amigo seu, o Marco Antônio, Isso, mais pra frente. sobre por que mexer na dor se isso vai doer? O que eu costumo dizer é que está doendo muito mais se não mexer. Continuar com ela. Se continuar com ela, se você ficar vivendo como você está. E algumas pessoas conferem um peso, uma dor tão grande ao autoconhecimento que não se justifica, porque o autoconhecimento, na verdade, ele vem para nos aliviar. Ele, pelo contrário, ele nos alivia, inclusive, da gente perceber aquilo que eu não posso mais me expor, sabe? Até para cuidar bem da filha e do filho da minha mãe e do meu pai, né? E aí vai chegando num certo momento que as coisas modificam dentro da gente e é impressionante que a mãe e o pai também se modificam. Eles param de estar a serviço desse filho e dessa filha por meio do conflito e eles parece que sossegam. Eu tive uma experiência na minha vida também, numa época com relação à minha mãe, que era bem desgastante, era bem desgastante. Em alguns momentos ela me chamava de mãe e havia ali uma troca, aquilo me causava muito Eu sofrimento, imagino. né? Por questões também de saúde dela, até que chegou num momento em que eu fui me colocando mais e mais no meu lugar de filha, e aquelas ligações que tinham assim várias ligações ao dia, ou várias ligações numa semana, foram espaçando, foram dando um tempo, e quando eu vi, a coisa tinha descomprimido, porque eu já estava no meu lugar de adulta. Ela não precisava continuar me educando de um lugar de conflito para eu poder me posicionar como filha, sabe? Eu já, na hora que eu fui para filha, ela naturalmente já estava na mãe, né? E isso fez acordar, né? Isso é muito interessante. Quando eu modifico algo dentro de mim, eu acordo no outro a realidade.
Quando eu desperto para a realidade dentro de mim, parece que a realidade no outro também é ativa e cada um se encaixa no seu lugar. Então, sinceramente, Mária, eu não consigo imaginar minha vida mais, porque desde 2016, quando eu encontrei as constelações com Bert e a Sofia aqui em Brasília e que eu comecei a seguir esse caminho, a minha vida só ficou mais leve e mais feliz. Eu agradeço você trazer um pouquinho de você, exatamente porque, assim, de uma forma mais destampada, a realidade é essa. Nós tomamos pai e mãe na melhor e na pior parte deles. Nós somos a melhor e a pior. Mas eu percebo, por exemplo, nessa fase agora do livro, que está mais em evidência, muitas mulheres bravas me procuraram dizendo: olha, né, eu tenho raiva da minha mãe, tipo assim, eu não aguento, eu não aceito nada dela. Então, eu tô provocando um pouco esse tema Uhum, e que vem dessa origem, porque assim, sim, a minha forma de tomar minha mãe e meu pai tem muito a ver com a minha história, né? E claro que a minha história me dá a condição para eu poder ter uma fala mais suave ou não, um movimento mais suave ou não. Então, se eu consigo hoje, né, brilhar os olhos pela mãe que a vida me deu, independentemente das consequências, mas poder falar, olha, sim, eu posso ver nela hoje muito mais um movimento favorável da maternidade do que desfavorável, também precisei me trabalhar muito para ter esse sim, né? E aí eu tô dizendo o seguinte, né, pessoal, a gente começa tomando na melhor parte mesmo, porque fica mais fácil, mas não vai, né? Nós não vamos ficar só nesse romance, nessa ilusão de que não existe a parte mais difícil, que ela também não nos formou, porque a parte difícil dos nossos pais nos fortaleceu sim. Tanto é que um dos capítulos do meu livro é Mães difíceis criam filhas fortes. uhum, Agora, basta saber, fortes para qual lado da vida? Esse da queixa, da crítica, do julgamento, do dizer eu tenho a razão, eu sou a vítima da minha mãe e eu não vou sair desse lugar. E aí a vida vai estampar você com vários desafios, ou a força da mulher, e eu conheço muito a sua história, que olha para essa mãe abrindo muito o olhar, procurando primeiro quem é a minha mãe. É a filha da mãe dela e a filha do pai dela. Então eu quero entender um pouco disso primeiro. Porque ela não era a minha mãe quando ela era só a filha dos pais dela. Primeiro. Dois, quando ela cresceu, se tornou mulher e teve uma vida com o meu pai, quem foi ela como esposa e quem foi ele como esse homem dela, esse marido, ou esse homem apenas. E eu também não tenho como mexer nisso. Porém, quando eu chego pela morada que foi a minha mãe, né? Que foi a via dela, a via de caminho dela, de portal dela, de primeiro colo, de primeiro amor, porque o Bert Hellinger vai dizer isso, a Sophie vai dizer isso, primeiro amor. O que é amor quando a gente fala primeiro amor? Primeiro sim a vida, primeiro ficar viva, uhum. né? Primeira E conexão. primeira conexão, e eu vou topar ser essa filha e ter essa mãe, e ser essa filha e ter esse pai, porque eu sou formada dela integralmente, eu sou formada dele integralmente, ou seja, teve consequências? Teve. Nós estamos aqui na fase adulta buscando esse mergulho. Mas essas consequências foram só ruins. E aí nós duas podemos falar para todo esse Brasil, gente. Quem assistiu essa live, para quem tiver, não. Essas consequências difíceis muitas vezes foram maravilhosas, porque a gente agradece hoje pela fortaleza, por essa construção, essa força nova que chega. Eu vou falar da nova mulher para mim, do mulherão para você, que é esse movimento de falar assim: poxa, eu poder ficar viva na fase de adoecimento de 2 gerações. Ah, é muito bom isso aqui. Eu passaria tudo de novo, eu seria filha tudo de novo, neta tudo de novo, para passar o que eu tô passando, Dani. E você sabe melhor do que tudo nesse mundo que o grande boom vai ser esses 60 anos, tão esperado pelo meu coração. Porque eu vou honrá-las em mim, mãe, vó. Vocês morreram com 59 anos e a gente vai celebrar a vida em mim.
através da minha geração, possível por Eu vocês. quero estar nessa festa, viu? Eu sei que eu tenho que estar rica, gente, porque eu quero fazer uma festa para todo mundo. Eu tenho que estar muito, 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 muito abundante. Querida, pode ser na praia, pode Sim, ser numa cachoeira, onde você quiser, eu tá vou. bom, Não precisa ser rica, não. tá bom. Quando eu falo dessa riqueza de vida também, de força, de Uhum, falar assim, eu quero reunir mesmo sim. pessoas do meu coração que vão estar reunindo comigo, celebrando a minha história comigo. Uhum, É muito forte. Eu quero todo mundo, gente. uhum, Porque eu sou dessas que também, ó, se não tiver, a gente dá um jeito, a gente faz acontecer. uhum. Olha, Lari, hoje em dia eu já não estou mais me dividindo muito em consteladora e a minha vida espiritual, não, sabe? Eu sei. Eu já vou Fantástico. te falar que nesse último ano eu soltei o freio de mão de um jeito que, ai, eu tô tão eu assim, tão inteira, tô muito. E eu vou te dizer uma coisa, eu, a gente não escolheu por acaso essa mãe. Nós escolhemos, existe aí uma tarefa, e algumas dessas tarefas são como aqueles presentes que a gente tem que desembrulhar uma vez, aí você desembrulha outro. Não, mas espera, tem mais uma camadinha aqui. E outro. E outro. Eu comecei a chamar, mas você já viu aquele restaurante que tem o Outback, que tem uma cebola imensa, Aham. assim? Eu falo que a mãe é a cebola infinita, porque ela não para de educar a gente, entendeu? E essas mães difíceis é uma cebola extra, extra, extra com Plus. camadas, mas até que você atravessa todas essas camadas de dor e você percebe essa dor que vem de longe. É uma dor que vem de longe e que talvez possivelmente tenha a ver com a nossa história espiritual, esse de longe, sabe? É antigo, né? Então, é antigo e talvez a gente esteja envolvido nisso, Isso. né? Para bom entendedor, meia palavra basta Sim. e que a gente possa ter essa profundidade de entender que o amor cobre uma multidão de desacertos, né? De erros ao alvo, como Pedro diz na sua primeira epístola sobre Jesus, né? E ali fica claro que o que Bert ensinou, principalmente num texto dele pesado, um texto pesado chamado Desejo de Extermínio, né? E que ele compara as lutas entre as tribos inicialmente que chegavam, tinha que destruir todos os povos até o fim, a relação de casal. Que a relação de casal, quando chega naquele ponto que eu faço algo de ruim, ah é? Você fez isso comigo? Pois então eu vou fazer isso. Pois então eu vou fazer isso, vou fazer isso. Isso que é você se vingar de alguém. Vingar alguém, quando você fala vingar da mãe, é porque você está se vingando dela, tá achando ela ruim com você. Mas se você quer vingar a mãe, é quando você quer, não, mãe, farei por você. Sim. Mas esse, eu estou me vingando de alguém, fazendo isso vira esse, essa morte, esse vazio, esse perder força. Quando eu me conecto com a morte e com essa vingança pela vingança, tá? Então, o que que o Bert dizia? Quando alguém fizer mal a você, ao invés de você fazer 10 vezes pior, Isso. você se aproxima dele, mas um pouco menos. Um pouco menos. O que que é esse um pouco menos? É esse amor que cobre, porque ele vai cobrindo, só que ele cobre devagarzinho para não se distanciar demais, né? Então, você não leva adiante essa vendetta, porque isso tem a ver com você. Então, quando eu escuto alguém falando, eu não quero olhar para minha mãe, eu escuto uma criança que ficou muito chateada que a mãe está sofrendo tanto. Essa mãe está sofrendo tanto, ela está com tanta saudade dessa mãe, ela sente tanta falta dessa mãe através desse adoecimento físico ou psíquico que essa mãe passou, que tudo que ela quer é poder falar: por que, mãe? Por que você está sofrendo tanto? Por que tanta dor? Por que tanta dor? Por que tanta violência? É isso que essa criança está berrando quando ela não quer olhar para a dor e para o sofrimento da mãe. Porque violência é, em última instância, dor. E complementando, né? Nós não somos vítimas das nossas histórias. Então, esse é o chamado para que a gente movimente a compreensão sobre isso.
Sim, tem dores que precisa, igual você falou, do arroz com feijão. É, é um trabalho bem longo, que vai ter aí uma rede de apoio, com profissionais, com livros, com cursos, que você vai estar aí camada por camada, no seu tempo, tocando, né, se aliviando, né, fazendo aquele movimento mesmo da desistência que a gente fala, que é soltando algumas, vamos pensar assim, algumas necessidades e ampliando as compreensões. Então, assim, sim, você tem muita dor com a sua mãe, muita dor com o seu pai, com a história deles, com o casamento deles. Busque o seu desenvolvimento humano, o seu desenvolvimento emocional, espiritual. Cada um encontra o seu, a sua maneira de caminhar e de sentir essa força divina, essa força maior, essa grande vontade, como o João Garriga fala, atuando o tempo todo, porque a vida ela é muito benevolente, ela é muito generosa, ela não deixa ninguém órfã nessa vida. Ninguém fica órfã. Gente, a minha mãe faleceu, tem 17 anos. Eu, não, cada vez mais eu me sinto abastecida por mulheres incríveis e cada um de uma maneira, de uma forma, num tempo. E aquela coisa assim, parece que são vários braços e abraços maternos desde então, porque eu nunca me senti órfã. E principalmente depois que a consciência veio, que ela brotou, eu falei, gente, que coisa mais linda que é. Ou seja, com muitas mulheres que aparecem naturalmente, de graça mesmo, eu abraço vocês e recebo minha mãe. Pois quando É? eu abraço você, eu recebo a sua mãe. Que foi o que eu Olha vi que no seu troca livro. linda. O meu prefácio no seu livro fala disso. Eu vi, eu me encontrei com a sua mãe Sim, no seu livro, sim, Clarice. sim. Sua mãe Somos as nossas tá mães, né? todinha em você, assim, coisa mais linda. Ô, Dani, essa fase, né, do livro ficar mais em evidência é minha mãe pura. É minha mãe pura. Minha mãe era uma festa. É. Ela era uma festa. Minha mãe, ela juntava, eu falo que piscava os olhos, eu olhava, minha mãe estava juntando o céu e o inferno. Eles estavam se abraçando, sabe? Ela no meio daquilo ali. Ela tinha um poder de fazer com que o amor caminhasse tão longe entre as pessoas. Ela juntava grupos diferentes, grupos opostos de mulheres, de casais, de homens. Então ela tinha um poder que esse poder que é dela, que está bem em voga em mim, né, hoje, assim, essa felicidade de poder falar, do meu jeito eu vou, eu só vou e faço o voo que for possível e eu também não estou me importando muito se eu tenho que estar muito estreitinha, de ladinho, minha mãe ela tinha uma liberdade de ser ela e é isso que você fala, né? Eu quero agora cada vez mais, Lari, ser eu. E para mim, quando eu uno os meus conhecimentos espirituais, teóricos, vivenciais, e o pessoal e o familiar, é uma coisa só. Uhum. Então, qual é o primeiro passo da gente realmente voltar nesse tomar pai e mãe juntos no coração? É se autorresponsabilizar de muitas coisas. Sim, E isso pode ser amplo, né? sim. E reconhecer que todas as pessoas têm direito à sua própria autorresponsabilidade, ao seu próprio processo, à sua própria relação com a vida, com a criação e com Deus. Sim, Então, por que não aos 59 para sua mãe? Foi o tempo dela. sim. Concordar com isso é concordar com Deus em última instância. É com Deus que a gente está brigando o tempo inteiro, Lari. Sabe? Por que não uma mãe com as questões que a minha mãe teve? Porque sim. Porque sim, é com propósito. Entende? E tá tudo Sim, certo, é um destino tão digno quanto qualquer com outro. É o certeza. nosso olhar que tem que parar de julgar o destino da mãe ou do pai doentes ou que morreram antes do que a gente gostaria como menor ou pior do que o nosso, Sim, sabe? exato. É isso. Então, isso é o quê? Concordar com essa grande força que rege a todos. Exatamente. A gente não tem muito tempo, tem uns 10 minutinhos. Eu quero saber se as pessoas querem fazer perguntas, né? Porque a ideia é a gente trazer muito essa questão dessa origem em nós,
mas de uma maneira muito atual, muito no nosso dia a dia, na nossa rotina, como mulher, como homens, né? Uhum. E se tem perguntas, porque tem algumas pessoas participando, colocando algumas, né? Tipo, ser quinto é exatamente como é e tudo que o mundo precisa. Teve uma pessoa que colocou, que acho que foi a Né, falou assim, mais ou menos assim, então eu posso fazer essa cura em mim e aí eu alivio o meu filho. Então, né, a maior cura que você pode oferecer para o seu filho é a sua própria cura como mulher. Né? Então ele vai receber uma herança gigantesca dessa cura Sim. pessoal. Então é desse lugar, né? Então eu quero deixar aberto aí para as pessoas fazerem perguntas, se quem quiser trazer, aproveitar, gente, a sabedoria dessa mulher linda, desse mulherão. Aqui, ó, que paz, luz, sentindo cura, que bom, porque a Dani é isso, ela tem uma fala que abre um convite para cura, porque já é uma fala calma, assim, uma fala firme, porém com uma voz suave, e eu falo que ela é uma poetisa, assim, né? Ela tem dom de escrever com uma poesia tão linda da vida, e ela me ensina muito essas poesias, eu acho o máximo. Então, ela pôs aqui, ó, lindo saber que podemos dizer, agora cabe em mim, não preciso deixar para o meu filho curar algo em mim como mãe, exatamente, né? Então, Uhum. eu vou só Ao fazer. mesmo tempo, Lari, os filhos têm direito ao seu próprio quinhão. Sim, A gente precisa confiar que os nossos filhos vão encontrar os seus próprios enroscos, ainda bem, porque eles precisam crescer e se expandir e que o emaranhamento faz parte. Não sei se você lembra, nos nossos últimos módulos da Hellinger, teve um dia que eu tive a coragem de fazer uma pergunta para o Gerhard, que era o nosso professor mais bravo. Ele era muito bravo, a gente tinha muito medo dele, mas eu falei, já era, eu vou perguntar e pronto. Cheguei para ele e falei assim, ô Gerhard, então, todo mundo aqui tem que ser emaranhado, a gente vai chegar até o fim da nossa vida emaranhado, né? Aquela pergunta que não quer calar. Tem como alguém nascer não emaranhado para garantir que meu filho não vai ser emaranhado? Ele pegou o microfone e falou assim, gente, eu vou levar uma troletada agora, mas ele foi fofo. Ele falou assim, essa é a nossa natureza. É a natureza do nosso mundo nesse momento que a gente vive num mundo de dualidade e que isso é o natural. Nós todos somos seres humanos simples, comuns, imperfeitos, assim como as nossas mães e nossos pais são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. exatamente. Então é natural, né? Os filhos também têm direito aos seus próprios emaranhamentos, senão eles vão ficar fracos. E eu tenho percebido também em nossos emaranhamentos uma necessidade de sobrevivência, porque nós somos a história dos nossos pais e nós somos o primeiro passo, o passo seguinte. Então, muitas vezes, repetir determinados padrões, estar em determinadas lealdades, é também uma necessidade de sobreviver nessa geração, nesse pós-pai e mãe, né? Nesse filtro após, e que a gente mexe aqui, mexe ali, porque crescer dói. E aí a gente ganha um conhecimento, muitas vezes, que não foi possível para os nossos pais, é o que a gente estava falando. Nós, na verdade, somos uma geração de mulheres, vamos lá, e homens também, filhas, netas de mulheres que não puderam escolher, né? E filhos e netos de homens que só tinham aquela forma de agir, dentro, às vezes, de um, né, de um movimento patriarcal que era uma cultura de gerações para gerações. Uhum. Então, eu não vou abrir essa questão de patriarca, né, o movimento feminista, mas o que eu quero trazer é o seguinte: aqui nós podemos falar de tudo e ao mesmo tempo de forma ampla, e tem até uma pergunta aqui que eu quero que a gente responda juntos, mas o que eu quero chegar? É a gente poder abrir os nossos corações e dizer, olha, então tá tudo bem eu ser imperfeita, tá tudo bem eu ser uma mulher que tô lidando com as minhas insuficiências, eu tenho aquela fala, ser completa com tudo que me falta, ou seja, eu tenho lá né, as minhas deficiências, as minhas insuficiências, eu tô bem com isso, Dani. Eu amo essa sua frase. Então, eu tô bem Amo. com isso, ser completa com tudo que me falta, inteira com tudo que me falta mesmo, mas eu Uhum. tô bem. Eu já não estou mais sofrendo por tudo que me falta. Já sofri, já doeu, já machucou, já sangrei. Mas agora eu estou muito feliz também com o que eu tenho do que me falta. Né? Que Uhum. aí entra o que o Bert Hellinger dizia. Se você fizer realmente uma grande renúncia, você pode ganhar depois
presentes inimagináveis, são ganhos inimagináveis depois de uma grande renúncia, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, olha só, mas eu acho que a gente vai convidar para a pessoa, talvez não entendeu ou não entrou antes. Por favor, explica melhor sobre tomar os pais. Só coisas boas ou boas e ruins? Não entendi muito bem, eu acho que não entendeu. Tá aqui na live, né? A Tá aqui na live. resposta. É só assistir a Isso, live desde o começo exatamente. também, que tá. Eu também acho isso. Perguntando aqui, como constelar com vocês? Então, entrar em contato no nosso direct aqui, né, com a Uhum, Dani e comigo, uhum, para você entrar em contato com essa possibilidade. sim. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui, ó. Dói muito. Sim, ó. Os filhos, suas questões para curar são suas questões para curar, mesmo que esses pais foram os melhores no ponto de vista dos pais. Mas são as questões deles. É preciso saber que demos a base de E amor. confiar, e confiar nessa semente que a gente plantou nos nossos filhos. A gente precisa confiar neles, né? Deixar eles viverem as suas experiências, E as eu suas. percebo que a mãe que confia e o pai que confia, nossa, pode ficar tão bem como casal, né, Dani? Você tá com três, você tem três filhos ainda que estão em formação com vocês, mas eu acho Uhum. que na hora que os meninos assim irem para o mundo, você e o Max assim, vocês têm uma força. Por isso que eu falei, eu adorei ver vocês trabalhando esse final de semana, Sim. porque quando o casal serve a vida, meu Deus, é um dos maiores serviços, né? A É. vida, né? Então, assim, fico muito feliz porque aí é aquele lugar. Ai, filho, a gente põe para o mundo mesmo, e agora é o momento de reforçar isso na sua vida como mulher e na vida do homem, como, né, como homem e Uhum, como pai. uhum, E esse é um movimento ativo de falar: eu cuido de uhum. mim e vocês, filhos, agora vocês cuidam de vocês. Não é fácil, viu, Lari? Assim, Não, eu tô mãe de três adolescentes agora. A Rafaela acabou de entrar para psicologia na universidade sim, e os gêmeos estão indo para o ensino médio, vão fazer 15 anos agora. Então, tô realmente já nessa transição, inclusive, de soltar para irem para a esfera do pai. Isso já aconteceu desde os 12 anos. Tem 2 anos que eu tô vivendo esse soltar. A primeira reação que eu tive foi de descanso, né? De, nossa, vou descansar agora. Mas depois veio também um luto, uma saudade, e depois veio uma. Enfim, a criança interior, ela continua falando com a gente, né? Desperta alguma coisa de rejeição, mas aos poucos a gente vai consolidando e entendendo, eles precisam ir, né? Para a sim. vida. Então, você se tornar essa mãe desnecessária, né? É algo que é um grande trabalho, mas ao mesmo tempo eu estou me preenchendo, sabe? Muito de mim, das coisas que eu gosto de fazer. Estou descansando mais. Eu acho que antes eu tinha uma ânsia de fazer coisas demais, de ter sucesso demais, de ter isso, ter aquilo. Agora eu tô tão assim, na paz, assim, eu tô tão tranquila. Eu acho que o Cosmic Power está fazendo isso comigo também, né? Que é essa. Eu tô dando aulas também de respiração consciente, meditação. Isso realmente tem transformado a minha vida de uma forma maravilhosa. Então, é muito gostoso, né? A gente poder viver cada fase, cada momento e confiar também, né, nas nossas falhas. Porque quando eu consigo lidar bem com as falhas que eu vivi com a minha mãe, com meu pai, eu também me dou espaço para ser humana na minha relação com os meus filhos. Então, Exatamente. isso tudo vai facilitando a nossa vida, né? E dos nossos filhos também. Inclusive, eu vejo, olha que coisa interessante, Lari, quanto mais eu me sinto kit comigo mesma, diante de mim mesma, e me sinto pouco culpada, ou menos culpada possível em relação ao que eu fiz com os meus três filhos, mais tranquilos eles ficam. Porque quando nessa pilha desse conflito eu fico me sentindo culpada demais em relação ao filho, eu vou acordar o quê neles? Exato. Eles me culparem. Entendeu? Então é Sentir isso. essa cobrança, né? Sentir esse peso, né? É isso Exatamente. Então é. eu me absolvo da minha humanidade, que é o que tem para hoje. Eu sempre brinco com as pessoas. Olha, no meu curso, na mentoria, aqui nas lives, eu falo, gente, só tem terráqueo me assistindo. Se tiver algum marciano aí, por favor, se apresente, porque eu tô só lidando com terráqueo aqui, Ai, que entendeu? Então, joia! na boa, aceita que dói menos, e quanto mais você puder colocar em perspectiva a humanidade dos seus pais, mais você vai se perdoar e ver Exatamente.
vice-versa, é uma via de duas mãos, né? Exatamente. Tem até uma pergunta, e quando a mãe não confia muito que esse pai pode trazer força para esse filho, né? Você está Ué, falando da humanidade aí, dos próprios pais, da própria história e da sua própria humanidade. mas foi o homem que você escolheu. É Exatamente. E sua que responsabilidade. Você escolheu exatamente. esse homem. Então, você escolheu um ser humano, simples, comum, imperfeito, assim como você. Então, é importante você resgatar a sua força de mulher que escolheu esse homem. E talvez com características que inconscientemente você escolheu, mas que, tá, seu pai é assim, mas eu e ele juntos te demos a vida e você pode fazer algo de bom com isso, com essa experiência. E graças a ele você nasceu. E aí você vai se conectar com a força desse homem que deu a vida para o seu filho junto contigo. Sem falar que ele está trazendo numa bandeja algo que ela vai precisar olhar dentro da própria história, sim. Porque tudo que a gente exclui chega a nós. Então, um marido, uma esposa, um filho que seja, vai vir de bandeja com esse convite para falar: olha, aqui você está excluindo isso aqui ainda aí, ó, na sua história, tá? Com Que tem você. de seu nisso, né? É sobre você, não é sobre mim, né? Então, e ali a gente ganha um espaço e um tempo de muita oportunidade, de florescimento, de poder despertar, de poder falar, putz, eu tenho que assumir a minha parte de responsabilidade mesmo, porque eu não sou vítima da minha história e nem do meu destino. E sou capaz de estar todos os dias, sim, quando a gente chega nesse encontro com a grande alma da vida, dizer: vida, nada me deves, vida, estamos em paz. Dani, amado nervo, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Bom, pessoal, é o seguinte, essa maravilha aqui, então, vai estar domingo com a gente. Na aula do estudo do livro, né? Uma Nova Mulher Curando a Conexão Mãe e Filha, das 10 ao meio-dia. De verdade, não sei se tem vaga. Eu acho que não tem. De verdade, mas aí vocês podem entrar em contato, quem tiver interesse, para a gente ver como é que vai ser isso, se cabe mais, né? Por causa do Zoom mesmo. E é isso, amo quando as respostas vêm de forma tão leve, sim, a gente fala pelo coração, sim, sou muito grata a esse homem, ai que bom. Então eu quero te agradecer, minha querida, e quero bis, domingo, que delícia, 2 horas juntas e não só 1 hora, igual a gente está aqui. E mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho, por esse acolhimento, por esse movimento tão grandioso que é ter você junto comigo. Obrigada, Ah, Dani. lindeza, eu estou muito feliz. Seu livro está aqui comigo, Vocês não tá vão junto. acreditar, o meu tá aqui, ó. Eu tô com um suporte em cima do meu livro. Tô com Não, medo mas de olha, cair meu eu tô aqui com telefone. os nossos Isso. livrinhos, olha. O seu todo florido e o meu aqui, ó, bonitinho Isso, demais. delícia. Porque a criança interior ferida, ela dá muito trabalho para uma nova mulher. Amei. Não é Adorei, isso? minha amiga querida. Então, Então é domingo isso. a gente se Até vê. domingo. Beijo imenso em todos vocês. Gratidão, minha amiga querida. Bom descanso. Até domingo. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite.